graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Nós estamos gratos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estarmos juntos, ainda que online, para celebrarmos culto ao Senhor e para esse tempo de ceia e de comunhão com o Senhor. Aqui no nosso templo, nesse momento, nós temos irmãos muito queridos, irmãos que têm trabalhado na parte técnica para que a gente pudesse chegar até a sua casa. Estão conosco também os nossos pastores. E algumas pessoas às vezes nos perguntam: por que vocês levam os pastores se a transmissão é online e eles têm uma participação às vezes tão pequena na pregação ou no culto ou na condução do culto? E a razão é a seguinte: é que nós queremos que a nossa comunidade, a nossa igreja tenha certeza disso, de que enquanto pastores desta igreja, nós estamos profundamente envolvidos, em primeiro lugar com Deus, buscando a Deus, para que Deus nos conforte, para que Deus nos alcance nesse tempo. Em segundo lugar, para que vocês saibam que nós não paramos o nosso trabalho pastoral. Então nós queremos que você nos procure, que você fale conosco, e a presença deles é por essa razão. Eu sei que esse é um tempo muito difícil, de muitas perdas, e nós temos sofrido muitas delas, algumas delas alcançando a nossa comunidade, a nossa igreja. Há muitos irmãos que estão afetados pela Covid, e por isso nós estamos tomando todos os cuidados possíveis para que a Covid não alcance mais pessoas. Nesta semana, como muitos de vocês já sabem, nós perdemos um irmão muito querido, e eu preciso mencioná-lo por causa da minha relação com essa pessoa. Era quase um filho para mim. O acompanhei desde os seus 10 anos de idade, os seus momentos difíceis, as suas lutas, para que ele pudesse se tornar um homem comprometido com Deus, e um homem comprometido com a igreja, um homem comprometido com a cidade e com a sociedade. É o nosso irmão, Dr. Carlos Alexandre, o Preto, que faleceu esta semana. Então, com tristeza, nós comunicamos, mas com aquela certeza de que o Senhor o recolheu, mas o Senhor vai nos dar o privilégio de continuar testemunhando de Jesus nesta terra, e um dia vamos estar juntos na eternidade. Dito isto, eu queria te convidar para que você esteja orando pelos nossos irmãos. Fique atento, preste atenção a pastores, a líderes, a irmãos da nossa igreja que estão enfermos, em estado grave, e nós pedimos que você se junte a nós, não só hoje, mas em todos os dias, para a nossa oração. Hoje eu queria compartilhar com vocês de uma forma mais intimista. Como vocês estão vendo, há todo um processo aqui, muito bonito de estarmos ministrando a palavra, no sentido da gente ter uma mesa e de termos um tempo de comunhão. Tudo isso preparado para que você reúna a sua família e coloque ao seu lado para esse momento de culto. Muitos de vocês se lembram desse tempo em que a gente, anteriormente, aqueles que têm a tradição na igreja evangélica, sabem que uma das coisas que nós tínhamos, que eram muito comuns para nós, era a ministração ao redor da mesa. Então as famílias se reuniam, às vezes acordavam mais cedo, se reuniam em torno do café, liam um texto da Bíblia, faziam uma oração. Outros faziam isso na hora do almoço, outros faziam isso. E essa foi a ideia
que veio ao coração dos nossos irmãos para esse culto. E eu quero te convidar então hoje para a gente falar sobre o Salmo 63. Os salmos, como os irmãos sabem e temos ensinado, eles são poesias, são orações que expressam os sentimentos dos salmistas, que expressam o que eles estavam sentindo. Eles usam linguagens metafóricas para falar realidades, para falar verdades e falar aquilo que estava no coração deles. O Salmo 63, ele tem várias metáforas, várias imagens que são construídas para que você possa entender e compreender melhor o que se passava no coração dos salmistas e como eles lidavam com o Senhor. Entre essas metáforas, uma delas, a mais forte, que está também em toda a Bíblia, está a metáfora sobre o deserto. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Para você compreender o Salmo 63, que praticamente nós vamos fazer uma leitura, você precisa entender a história que está por trás dele. O Salmo 63, ele trata um momento em que Davi está no deserto, escondido nas cavernas, por medo, por temor do seu filho Absalão. É uma história muito triste e muito impressionante, a história da relação de Absalão com o seu pai Davi. Davi estava vivendo um momento muito bom. Jerusalém, a nação israelita estava assim totalmente tomada, estava voltada, unida, estava toda reunida. Eles já se reuniam em Jerusalém, já adoravam a Deus lá, quando nesse processo, um dos seus filhos violentou a sua filha, uma das filhas de Davi. Davi, nessa fase, ele tinha cerca de 8 esposas, porque esse era vamos dizer, a cultura da época. E uma das suas filhas, Tamar, foi violentada pelo seu filho Amnon, filhos de Davi, de mães diferentes. E Davi nada fez. É impressionante, ele foi omisso, ele não tomou nenhuma atitude, nenhuma posição, ele nada fez, ele continuou agindo da mesma forma que ele agia, muito voltado para o seu trabalho, para as guerras, para o exercício do seu trabalho como rei, mas totalmente omisso em relação à sua casa. O seu filho Absalão, irmão de Tamar, ficou muito revoltado com aquela situação e resolveu, naquela tensão daquelas relações familiares com tantas pessoas, com tantos filhos, essa tensão ainda era maior. E Davi, apesar de um homem muito capaz, muito sábio, ele não sabia lidar com as tensões familiares. E o que vem a ocorrer é que Absalão resolve matar Amnon, e ele mata Amnon, e Davi novamente se omite, ele nada faz, ele não toma nenhuma posição, nenhuma atitude com relação ao seu filho. Ele não conseguia lidar com essa situação. E o que vai ocorrer é que Absalão também fica muito revoltado com seu pai, e as pessoas, os outros filhos, todos se revoltam. Uma parte do exército de Davi fica contra ele, por ele não tomar nenhuma posição, nem com Amnon, nem com Absalão, e nada fazer. Absalão, então, insatisfeito, amargurado, entristecido, ele começa a reunir um exército em torno dele, um exército de insatisfeitos. Em todo grupo, em todo lugar, sempre existe um grupo de pessoas sempre muito insatisfeitas, e Absalão absorve esse grupo e cria um exército muito forte, e ele começa então, faz promessas àqueles que estavam com ele, que se ele assumisse o reinado de Israel, que eles seriam
mais felizes, que eles teriam melhores resultados, como toda promessa política. E assim ele faz e promete, e ele agrega muitas pessoas ao redor dele. Então ele vai, ele invade, ele toma conta, cerca Jerusalém. E Davi, então, aconselhado por um dos seus conselheiros, Aitofel, ele resolve deixar a cidade de Jerusalém e vai para o deserto, se esconde nas cavernas, e Absalão vai ao seu encontro, vai à perseguição dele. Davi, porém, determina que o seu filho não deva ser morto, e assim Absalão morre por um ímpeto de um dos seus generais. Termina Absalão sendo preso na sua cabeleira, e ele é decapitado por um dos seus generais. Davi, então, ao saber daquela notícia, ele chora copiosamente. Davi viveu um deserto, que ele expressa no Salmo 63. Os desertos chegam à nossa vida quando nós começamos, ou quando nós deixamos de agir, quando nós nos tornamos pessoas omissas. A omissão, ela leva a corromper o ambiente, e leva as pessoas a se revoltarem contra nós mesmos, como aconteceu no caso de Absalão. Davi era um guerreiro, era um homem forte, era capaz de matar gigantes, era capaz de fazer coisas grandiosas, mas não era capaz de dialogar com a sua família. Os desertos chegam à nossa alma quando nós nos omitimos. Os desertos chegam à nossa alma quando nós nos tornamos pessoas incapazes de comunicar os nossos sentimentos, especialmente para aqueles que nos são mais próximos. De um modo geral, a maioria das pessoas expressam sentimentos negativos para as pessoas, e raramente elas expressam os seus sentimentos afetivos, bondosos para aqueles que os cercam. Vocês se lembram, como acabei de narrar, a história de Davi em relação aos seus filhos? Ele amava Absalão, mas ele não conseguia tratar Absalão de maneira adequada. Ele não conseguia lidar com Absalão. Ele não conseguia corrigir Absalão. Ele não conseguia expressar o seu amor a Absalão. Algumas pessoas confundem, evidentemente, achando que no amor não existe disciplina, não existe limites, não existe correção. E Davi era um homem que não conseguia expressar os seus sentimentos de amor e de disciplina em relação aos seus filhos. Por essa razão, ele se tornou uma pessoa que começa a viver então esse deserto na sua alma. Uma outra coisa que nós percebemos na vida de Davi é que Davi tinha uma família muito grande, e de personalidades entre a família, pessoas as mais variadas, pessoas difíceis. Muitos de nós convivemos com pessoas difíceis. Nós temos dificuldade de convívio. Davi tinha dificuldade de convívio com os seus filhos, com Aminon, com Absalão. Era omisso, dificuldade de comunicar sentimentos, e especialmente quando se tratam de pessoas difíceis. Aminon era um homem adoecido pelo que ele fez e os desejos que ele tinha. Aminon era desobediente a Deus. Absalão também. Eram pessoas revoltadas, pessoas rebeldes. Quando nós convivemos com pessoas difíceis, não é incomum que a gente comece a ter tristezas no coração, comece a ter desertos no coração, comece a ter na nossa alma determinadas dificuldades. E Davi era assim. O convívio com pessoas difíceis traz ao nosso coração, às vezes, dificuldades para a gente conviver e para a gente resolver as nossas diferenças, as nossas dificuldades para a gente expressar amor, expressar sentimentos. E Davi foi deixando que aquela amargura
tomasse conta e tomasse conta do seu coração e da sua alma. Ele começou então a permitir que aquilo entrasse dentro do seu coração. E a amargura, ela tem dois caminhos: ou ela se expressa de uma forma irada, como no caso de Absalão, de forma rebelde, de forma agressiva, ou ela entra para dentro do coração e provoca em nós um deserto. É interessante as características de um deserto. As pessoas acham que o deserto é somente o lugar seco, cheio de areia e cheio de muito calor. Mas o maior deserto, segundo a ciência, que existe no mundo, é o deserto da Antártida. Porque não chove, tem muita umidade e não tem nenhuma evaporação, ou mínimo de evaporação. Para se caracterizar um deserto, é preciso que haja uma certa umidade, mas é preciso que essa umidade seja evaporada, seja ganha, é preciso que haja troca entre os lugares. Então, no caso de Davi, e no caso que nós estamos tratando aqui, usando essa figura metafórica do deserto, existem 3 tipos de deserto que podem nos alcançar, como aconteceu no caso de Davi e Absalão. Primeiro, existe uma irritação na nossa alma, né? Porque às vezes nós ficamos irritados. A irritação acontece, a amargura acontece quando a gente traz para dentro, quando a gente retém, quando a gente guarda no coração umas coisas. A nossa alma então vai vivendo esse processo de desertificação, vamos nos tornando pessoas irritadas, mal-humoradas, por aquelas razões que eu já coloquei anteriormente. Um outro tipo de deserto que pode alcançar a nossa alma é o nosso esfriamento da alma. A gente vai se esfriando, a gente vai ganhando atitudes inadequadas, a gente vai se tornando uma pessoa mais fria, mais distante, porque a gente não consegue lidar com aquela situação que está ao nosso redor. E finalmente há um outro tipo de deserto, que é oferecer mais do que a gente recebe. Alguns de nós temos muitas demandas na nossa vida, e infelizmente, às vezes nós achamos que nós somos capazes de oferecer para as pessoas tudo o que elas nos pedem. E a gente que é um poço insaciável de necessidade, de carência, de amor, e a gente começa a se achar que a gente pode de fato resolver essa dificuldade para as pessoas, e nem sempre isso é possível. Então nós vamos sendo tomados de um certo cansaço, de um cansaço emocional, e a nossa alma vai ficando vazia, entristecida, abafada, e a gente vai se perdendo. Nós estamos vivendo num momento assim de muito esfriamento, de muito desânimo, e muitos de nós nos sentimos áridos, secos, sem ter o que oferecer para as pessoas, porque estamos já cansados, isolados, já não temos convívio, porque perdemos aquele jeito anterior que nós tínhamos de viver, que nos trazia uma certa alegria. É verdade, uma alegria às vezes falsificada, não uma alegria verdadeira, mas uma alegria sem muito sentido, sem muito propósito, mas era uma alegria. A alegria verdadeira também, a alegria de convívio com as pessoas, a alegria da comunhão. Agora muitos de nós, por não termos aquilo que nós desejávamos, esperávamos e tínhamos anteriormente, estamos nos entristecendo. A nossa alma vai ficando deserto. Mas na palavra de Deus, o deserto ele traz muitas possibilidades para nós. Ele traz maturidade. Se você é um filho de Deus, eu quero te dizer que as possibilidades de você viver um deserto, elas são muito grandes. Porque na história e na Bíblia, na história dos filhos de Deus, há muitos desertos. Abraão viveu num deserto. Moisés liderou o povo no meio do deserto.
Os profetas viveram na escravidão, em desertos de alma. Jesus viveu no deserto. O deserto da alma, ele faz parte da vida dos cristãos. A palavra de Deus nos ensina claramente, deixa muito claro para nós, que nós somos pessoas que vamos viver esses momentos de desertificação da nossa alma, como esse que nós estamos vivendo nesse momento. Muitos de nós estamos assim, deprimidos, com medo, com temores, apavorados, entristecidos, por circunstâncias, por conflitos, por dificuldades de ordem familiar, por razões as mais variadas. Muitos de nós estamos vivendo esse momento. Todos nós conhecemos aquele versículo da palavra de Deus que nos ensina claramente, quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o que vence o mundo é a nossa fé. O texto de Oséias, que é um texto belíssimo, que encontra-se em Oséias capítulo 18, verso 23, ele nos ensina: transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então, o deserto, ou esses momentos mais difíceis da vida, eles são nos dados para que a gente veja a manifestação de Deus também nesses momentos. É por isso que o Paulo dizia que a nossa vida, ela amadurece quando nós vivemos esses momentos mais difíceis. Esta palavra de Paulo, quando ele diz que o Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, é nas nossas fraquezas que a graça de Deus se manifesta e manifesta o seu amor. Então, dito essas coisas, acho que nós estamos preparados agora para ler o Salmo 63, e eu quero te convidar para fazer uma leitura diferenciada. Abra sua Bíblia aí no Salmo 63. A primeira coisa que Davi faz, quando ele vive esse momento de deserto, e dentro de uma caverna como ele estava, ele busca a Deus. Ele diz assim: eu te busco ansiosamente, e a minha alma tem sede de ti. A busca de Deus, que Davi está se referindo, ela é diferente dessa que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a essa busca de Deus, vamos dizer assim, é quase que uma busca virtual. A gente entende que buscar a Deus é só quando a gente tem um momento de oração, quando a gente vem em um templo, quando a gente vem em uma igreja. Davi, quando ele diz assim: eu te busco ansiosamente e a minha alma tem sede de si, essa palavra alma, essa busca, esse desespero de Davi, é porque ele buscava intensamente a Deus, é porque ele estava de fato buscando ao Senhor com todo o seu ser, com a integridade do seu ser. No pensamento hebraico não havia essa diferença, como a gente entende hoje, de espírito, alma e corpo. Ele buscava intensamente, com o corpo. O seu corpo expressava essa busca. Ele buscava com as suas emoções expressavam essa busca. Ele expressava isso com a sua mente. Ele buscava Deus, ele tinha sede, era uma coisa existencial, era um desespero de querer a presença de Deus. Busque ao Senhor, é isso que o Senhor quer de você, é que você o busque. E Ele busca isso dessa forma, porque em momentos difíceis da vida, como esse que nós estamos vivendo, em momentos de dor como esse que nós estamos vivendo, não há palavra que possa de fato nos confortar, não há o que se faça para alguém que está vivendo um conflito como esse que Davi vivia, de ter um filho querendo matá-lo. Não tinha resposta, a resposta era Deus. E esse é o momento que nós estamos vivendo assim. Não espere das pessoas, não espere dos amigos, não espere de ninguém, não busque em nada,
na dor, a busca que nós podemos ter, o conforto que nós podemos ter, é buscar a Deus com toda a intensidade do nosso ser. É por isso que nós estamos vendo essa quantidade imensa de pessoas no desespero, na aflição. É porque elas não estão entendendo, elas estão depositando as suas esperanças e buscando conforto em coisas, em pessoas, em políticos, em respostas humanas. Esta é a hora de você buscar a Deus com intensidade, com todo o seu fôlego, como o texto de Davi quer dizer. A segunda coisa que Davi faz, ele diz assim: eu quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. E Davi faz isso pela seguinte razão: é porque o povo de Israel, eles acreditavam que a presença de Deus estava num templo. Então, quando eles iam para o templo, eles faziam muitos sacrifícios para ir ao templo. Em média, os mais fiéis iam ao templo de Jerusalém 4 vezes ao ano. E eles iam, reuniam as suas famílias e iam. E durante a viagem eles iam cantando, eles iam louvando a Deus, eles iam repetindo. Eles chegavam dias antes e eles se colocavam na frente do templo e eles liam os livros da palavra de Deus para aprender mais de Deus. Aquele povo era um povo voltado para a sua palavra. Eles se reuniam em torno da palavra. Eles se reuniam em torno de Deus e da sua palavra. Então, para que eles pudessem ter acesso à palavra de Deus, eles tinham que estar reunidos. E Deus se manifestava na reunião do povo de Deus. É por isso que Jesus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu me farei presente. É por isso que nós cremos que Deus está presente na sua vida, que Deus se faz presente aí onde você está. Quando você reúne a sua família, lê a sua palavra, e a sua palavra revela quem é Jesus. Quando nos reunimos em torno de Jesus, como vamos nos reunir agora, as manifestações de Deus acontecem. E Davi então, no meio daquele temor, no meio daquele medo, daquele pavor, ele diz: eu quero ver-te. E a ideia dele era esta, era de ver as manifestações de Deus na reunião do seu povo. Você está com a sua família aí? Deus pode se manifestar agora. Deus pode entrar aí na sua casa e trazer cura, trazer bênção, trazer alegria para a sua existência e para o seu ser. A terceira coisa que Davi diz é: o teu amor é melhor do que a própria vida. Esse tempo que nós estamos vivendo, e eu espero que você esteja sendo muito cuidadoso com a sua vida, que você esteja cuidando dela, mas o amor de Deus é maior do que ela, maior do que tudo que você tenha. E Davi diz: o teu amor é maior do que a vida, e o meu amor por ti é maior. Davi estava ali, e é interessante que Davi, ele não pede para a vida dele ser preservada, ele não pede bens materiais, ele não pede nada, ele apenas diz: Senhor, eu quero o teu amor para a minha vida, eu quero a tua presença na minha existência, eu quero o teu ser dentro de mim, eu quero o teu ser tomando conta da minha vida e da minha existência. A única coisa que ele quer é Deus. Nós estamos vivendo um tempo da nossa vida que as pessoas querem Deus para ter coisas, que as pessoas querem Deus para ter uma família melhor, que as pessoas querem Deus para eles funcionarem melhor na sociedade. Se você entendesse que Deus é maior do que tudo isso, e se você entendesse que é possível
nesse tempo, desfrutar da presença dEle, da graça dEle, do amor dEle, do aconchego dEle, da vida dEle dentro de nós, certamente você viveria de uma forma diferente e nova. Ah, meu irmão, minha irmã, o que você tem que pedir agora, não é pedir coisas, não é pedir saúde, não tenha medo, peça a presença de Deus, porque quando Ele vem para a vida, Ele traz tudo para a sua existência. Ele traz vida, Ele traz saúde, Ele traz alegria, Ele traz paz, Ele traz conforto, Ele traz segurança, Ele retira o medo da morte, e você começa a diminuir essas ansiedades, esses desesperos que a maioria das pessoas vivem. Sabe por que Davi estava orando daquela forma? E pedindo, e falando desse amor de Deus? É porque naquela caverna estava presente o seu filho com um exército para matá-lo. E ele sabia que ele poderia morrer. Então ele diz: Senhor, o que eu quero é a tua presença. O que eu quero é a tua presença aqui, porque com a tua presença na minha vida, os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos para a minha vida acontecerão. E um deles pode ser o Senhor me levar para a eternidade. Davi queria essa presença, esse amor de Deus, porque Ele é muito mais de qualquer outra coisa que você possa ter. Em quarto lugar, Davi se dispõe e diz: Senhor, enquanto eu viver, eu falarei da tua bondade. Senhor, enquanto eu estiver vivo, eu vou proclamar do teu amor, eu vou falar da tua graça, eu vou falar do teu amor, da tua presença. Há quanta gente carente, precisando de ver e de viver essa experiência da graça e do poder de Deus, de ver a manifestação do amor de Deus. Quem sabe alguém aí na sua casa, quem sabe alguém no seu lar, quem sabe um amigo, quem sabe alguém que possa estar ao seu redor, precisando de ver na sua vida e ver nos seus lábios palavras que vêm desse Deus bondoso e desse Deus eterno, desse Deus amoroso. Proclamarei da tua bondade, proclamarei da tua aliança que o Senhor tem feito com o seu povo. Ah, esse Deus é um Deus maravilhoso. Os nossos filhos, os nossos amigos, a nossa família, a esposa, o marido, eles precisam ouvir desse amor e dessa graça de Deus, nesse tempo de tanta violência, de tanta agressão, de tanto desamor. Davi diz: eu vou proclamar desta bondade, desta misericórdia que se renova a cada manhã, desse compromisso que esse Deus tem conosco, de nos amar e nos amar até o fim. Eu vou proclamar disso. Davi diz mais: as tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem. Ah, meu amigo, Davi, ele usa em outras traduções a expressão que aparece, carnes gordurosas. Para nós, né, que somos adeptos da picanha, né, da carne mais gordurosa, a gente sabe o que é isso. Nós que somos mais selvagens, né? Hoje, já chegando nessa idade, quando eu pego uma picanha gordurosa, eu tenho que separar aquela parte ali, e eu vou separando tudo aquilo, vou tirando a gordura para que as minhas coronárias não sejam entupidas pela gordura. Gente, eu faço aquilo com uma pena, mas aquilo nos satisfaz, aquilo traria satisfação, mas eu separo, porque eu preciso cuidar da minha saúde. O que Davi está dizendo é que as bênçãos de Deus o satisfaziam. Nós vivemos num tempo de gente que reclama tanto, que pede tanto, que vive em tanto desespero, que vive em busca de tantas coisas, quando Deus já nos tem dado tanto.
Deus já tem nos dado tanto, tanto. Deus tem nos dado um amor que nos preenche. Deus tem nos dado um amor que supre a falta do Pai humano, que supre a falta do Filho que se foi. Deus tem nos dado um amor que nos preenche. Deus tem nos dado um amor que nos completa. Deus deu o seu Filho na cruz do Calvário, morreu na cruz para nos satisfazer. A palavra de Deus diz que em Cristo nós temos toda a sorte de bênção, de todo benefício espiritual, emocional, material que precisamos. Ele nos completa. Nele não há insatisfação, nele não há o que buscar mais. É nele que nós encontramos tudo o que precisamos. Se temos Ele, temos tudo. Se temos Ele, temos a vida de Deus dentro de nós, nós temos todas as nossas necessidades supridas. Nesse tempo de gente tão insatisfeita, de gente tão carente de amor, de gente tão desesperada, eu quero te convidar para que você abra o seu coração para Deus e você seja preenchido por essa graça, por esse Espírito, pela presença do nosso Deus vivo. Não se distraia, mente e coração em Deus. Quando estou deitado, eu me lembro de Ti, penso em Ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Nesse tempo de gente de tanta insônia, as pessoas não dormem mais, não dormem porque elas estão desesperadas, não dormem porque estão com medo, não dormem porque não têm sossego. Davi estava ali naquele lugar, ele estava com medo, mas ele diz assim: quando eu me deito, eu me lembro de Ti, eu tenho imagens da Tua presença na minha vida, eu trago o Senhor para perto de mim. Quando eu me deito, eu me coloco na Tua presença. A maioria das pessoas estão resolvendo o seu problema da insônia com remédios, e alguns talvez tenham essa necessidade porque o nível de ansiedade em que elas chegaram é muito alto. Sabe por que Deus quer que você o busque, que você deposite a sua vida nas mãos dele? É justamente para que essa ansiedade seja diminuída. A palavra de Deus diz para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, lançar sobre ele todo o nosso medo, todo o nosso temor. E as noites são momentos para a gente fazer isso. Não desperdice a sua insônia. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Busque a Deus, descanse em Deus. Jogue sobre Ele todos os seus medos e todas as suas ansiedades. E você vai perceber que logo esse sono vai começar a voltar. E você vai dormir e descansar. Porque o medo vai desaparecer. Porque a ansiedade vai diminuir. E ele então diz assim: esconder somente em Deus. Na sombra das tuas asas, canto de alegria. Tua mão direita me segura bem firme e eu me apego. Você tem um Deus aonde você precisa descansar. Essa é uma imagem belíssima, nas sombras das asas. Essa é uma imagem da palavra de Deus, do cuidado de Deus conosco, da proteção de Deus. Na sombra das asas, você se encolhe, como a criança se encolhe no peito do pai ou da mãe. Na sombra das asas quer dizer, é como a galinha recolhe os seus pintainhos, naquela linguagem de Jesus. Nas sombras das asas quer dizer proteção, cuidado, certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós. É frescor, é vida, é descanso, é alma no sossego. Os resultados é que Davi começa então a dizer algumas coisas. Pessoas ou circunstâncias contra nós não devem ser razão
pela qual a gente deva se entregar a elas, e nem deve ser pessoas pelas quais a gente deva lutar contra elas. A gente precisa ter essa consciência que qualquer circunstância ou qualquer pessoa que se levante contra nós, nós temos um Deus que está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não precisa ter medos no teu coração. Você tem o sócio mais importante, que é o próprio Deus. Confie nele, coloque a sua vida nas mãos dele. E finalmente Davi diz: alegria e vitória, mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dá a vitória. A vitória não são essas coisas aqui da terra. A vitória é a gente viver nesta terra sem medo, sem temores no coração, e cada vez menos entregues a nós mesmos e a nossa ansiedade, e cada vez mais descansando na graça e na presença de Deus. Preste atenção naquilo que você está vivendo nesse tempo. Eu quero te convidar para você ir para Ele. Esse tempo será um tempo de vitórias, se você buscá-lo, se você procurá-lo, se você for ao encontro dele. Não desperdice esse tempo. Aproveite esse tempo para andar com Deus, para viver com Deus, e a vitória é certa. A vitória última que nós temos é a vitória sobre a morte. O Senhor morreu na cruz para que houvesse vitória sobre a morte. É o último aguilhão, e ele já foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso é possível a gente viver aqui sem esse medo da morte, sabendo que Ele está a nosso favor, que Ele faz parte da nossa vida e que Ele nos deu a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Eu espero que tenha sido abençoador para você e que você saia daqui, ou aonde você estiver, você viva uma vida com Ele e pela graça dEle. Amém e amém.